Se Deus é todo-poderoso, santo e justo, por que Satanás ainda existe? Essa é uma das perguntas mais inquietantes que podem surgir na mente de qualquer pessoa que lê as Escrituras e observa o mundo ao redor. Por quê? Se ele tem força para criar os céus e a terra com uma palavra, se nada pode resistir ao seu poder, por que não pôs fim ao inimigo da alma humana? Por que não destruiu o acusador no instante em que ele se rebelou? Essa tensão percorre séculos de debates, desperta a curiosidade de estudiosos e, ao mesmo tempo, gera angústia em homens e mulheres que olham para o sofrimento no mundo e se perguntam: se Deus pode, por que ele não fez? A resposta não é simples, porque não se trata apenas de força, mas de propósito. Deus nunca age por impulso, nunca executa a justiça sem estabelecer primeiro uma ordem perfeita. E cada detalhe desse mistério está presente na palavra. A Bíblia nos mostra que a queda de Satanás não foi um acidente, mas um momento em que a liberdade de escolha concedida pelo Criador encontrou seu limite. Ele era uma criatura de esplendor, mas se desviou pela soberba, arrastando consigo anjos que também escolheram a desobediência. E ainda assim, em vez de aniquilá-los, Deus permitiu que continuassem existindo. Por trás desse silêncio divino há uma verdade profunda. O inimigo não sobrevive por falta de poder de Deus, mas porque há um tribunal eterno que ainda não foi concluído. Cada instante de sua permanência revela não apenas a paciência divina, mas também a justiça que será proclamada diante de todo o universo. É aqui que começa o mistério. A não destruição imediata do mal não significa que Deus perdeu o controle, mas que sua vitória está sendo revelada de forma gradual até o dia em que o julgamento final será anunciado. Para compreender por que Satanás ainda não foi destruído, precisamos voltar ao início de sua história, quando ainda não existia inimigo algum, apenas uma criatura de esplendor, moldada para refletir a glória do Criador. A Bíblia deixa claro que tudo o que Deus criou era bom, e isso inclui os anjos. Eles foram formados para viver na presença de Deus, como servos e ministros de sua vontade. Entre esses seres celestiais, havia um cuja posição e beleza o destacavam. Ele não foi feito para ser adversário, mas para ser portador da luz. O problema não nasceu na criação de Deus, mas em uma escolha que se desenvolveu dentro de um coração que deveria ser puro. O orgulho é como uma semente silenciosa. Ele não surge de forma violenta, mas cresce lentamente até transformar aquilo que toca. Foi exatamente isso que aconteceu no coração daquele que mais tarde seria chamado de Satanás. Aquele que fora honrado passou a desejar honra para si mesmo. Aquele que fora criado para servir passou a ansiar por ser servido. Aquele que deveria refletir a glória de Deus tentou apropriar-se dela. Foi nessa ambição que nasceu a primeira rebelião do universo. A Escritura mostra essa realidade em palavras fortes. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 14. Esse desejo de se colocar no lugar de Deus não ficou apenas em seu coração. Ele conseguiu persuadir outros anjos a segui-lo em sua insubmissão. A rebelião que começou no íntimo de um só se transformou em uma divisão que abalou os céus. Não foi apenas uma escolha individual, foi uma ruptura cósmica. E ainda assim, é importante entender que isso não se tratou de uma batalha equilibrada. Deus nunca teve e nunca terá rivais à sua altura. O poder do Criador é absoluto, e qualquer criatura, por mais exaltada que seja, continua limitada. O livro de Apocalipse descreve esse momento. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás,
que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. Note como a Bíblia descreve esse resultado. Eles não prevaleceram. Não houve empate, não houve equilíbrio de forças. O rebelde perdeu seu lugar diante da presença divina e, junto com todos os que o seguiram, foi lançado para fora da habitação celestial. O que antes era honra, tornou-se vergonha. O que antes era luz, se transformou em trevas. O que antes era proximidade, virou exílio. E é exatamente nesse ponto que surge a grande questão que ecoa até hoje. Por que, depois de tudo isso, Deus não simplesmente os aniquilou? Por que não decretou a destruição imediata de todos os rebeldes, encerrando a história do mal antes mesmo que ela tivesse início no mundo dos homens? Essa é a pergunta que continua a nos acompanhar, e cuja resposta nos leva a enxergar que o que está em jogo não é apenas a eliminação de um inimigo, mas a revelação de um plano eterno. Depois da queda de Satanás e dos anjos que o seguiram, a pergunta inevitável surge: por que Deus não os destruiu no mesmo instante? Se Ele é soberano, bastaria uma palavra para que cessassem de existir. Essa seria a solução que nós, com nossa lógica humana, talvez escolheríamos: eliminar o mal de forma instantânea, encerrar a ameaça antes que ela pudesse causar dor. No entanto, o Criador não age como nós. Seus caminhos são mais altos, sua justiça não é precipitada e seu amor não contradiz a liberdade que ele mesmo estabeleceu desde o princípio. A primeira coisa que precisamos entender é que os anjos são seres espirituais. Eles não têm carne e sangue como nós. Não estão sujeitos à morte biológica. Não vivem de acordo com os ciclos que conhecemos na Terra. Foram criados para existir além do tempo e da matéria. É por isso que Satanás não poderia simplesmente ser morto como um homem. Sua essência não é perecível. Para destruí-lo por completo, seria necessário algo que não está em harmonia com a própria ordem estabelecida por Deus. Ele foi criado como espírito, e os espíritos não cessam de existir da mesma forma que os corpos. Mas ainda há algo mais profundo. A justiça de Deus não é instantânea como a de um juiz humano que bate o martelo e encerra o caso. O Senhor não age por impulso. Sua justiça é revelada em processos que expõem, diante de toda a criação, o verdadeiro caráter das escolhas. É por isso que as Escrituras falam de um dia do juízo, um tribunal eterno diante do qual todos, homens e anjos, comparecerão. Está escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Se Satanás tivesse sido exterminado no mesmo instante em que se rebelou, não haveria testemunho diante do universo. A justiça teria sido executada, mas não revelada. O julgamento não é apenas castigo, mas proclamação da verdade. O destino de cada ser precisa ser exposto diante de todos, para que ninguém possa dizer que Deus foi injusto. Esse é um princípio da santidade divina. Ele não apenas pune, ele mostra por que pune. Outro aspecto essencial é o livre-arbítrio. Deus concedeu liberdade real às suas criaturas, tanto humanas quanto angelicais. Ele não deseja servos que obedeçam por medo, mas filhos que escolham amá-lo. O amor não existe sem escolha, e a obediência forçada não é virtude, mas coerção. Por isso, se o Senhor tivesse destruído Satanás imediatamente, estaria enviando uma mensagem contraditória. Vocês são livres, mas se escolherem errado, deixam de existir. Isso não seria liberdade, mas intimidação. A Bíblia apresenta essa ideia de forma clara em várias passagens. Uma delas está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Essa declaração não foi dada apenas aos homens, mas expressa um princípio universal.
a liberdade de escolher faz parte do plano divino. É claro que essa liberdade traz riscos. Permitir a escolha abre a possibilidade da rebelião, mas sem ela, não haveria amor verdadeiro. Deus não queria máquinas que obedecessem por programação, mas criaturas que pudessem escolher amá-lo. O preço dessa liberdade foi alto. 1/3 dos anjos se rebelou e a humanidade seguiu pelo mesmo caminho. Mas ainda assim, o Senhor não retirou o dom de escolher, porque ele é a base de um relacionamento genuíno entre Criador e criatura. Também é importante entender que a paciência de Deus não é sinal de fraqueza. Muitos confundem o fato de o mal ainda existir com a ideia de que Deus não age. Mas a Escritura declara: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. A demora não é descuido, é parte do plano. Ao permitir que Satanás e os anjos caídos permaneçam até o dia do julgamento, Deus mostra que sua justiça não se apressa, mas se cumpre no tempo exato. Ele demonstra que sua soberania é tão absoluta que não precisa eliminar de imediato o rebelde para provar quem é o Senhor. Ao contrário, até mesmo o tempo de espera serve para revelar sua paciência, sua fidelidade e sua autoridade incontestável. E é nesse ponto que percebemos uma verdade profunda. Se o inimigo ainda existe, não é porque venceu, mas porque aguarda a sentença final. Ele já está condenado. A cruz de Cristo decretou sua derrota. O que vemos hoje é apenas o intervalo entre a queda e o julgamento definitivo. Satanás não foi destruído, porque a história ainda precisa mostrar a todos que a escolha pelo mal leva inevitavelmente à condenação. Se Deus não destruiu Satanás imediatamente, e se até hoje ele e os anjos caídos continuam atuando no mundo, é porque existe um propósito oculto nessa permissão. Não se trata de cumplicidade com o mal, nem de ausência de controle, mas de algo que revela a soberania divina, a capacidade de transformar até as intenções mais sombrias em instrumentos para a revelação de sua glória. Desde o princípio, a Escritura nos mostra que o mal nunca esteve fora do alcance de Deus. Satanás não age sem limites. Ele não pode atravessar as fronteiras que o Criador estabeleceu. O livro de Jó revela isso de maneira impressionante. Antes de tocar no servo de Deus, o inimigo precisou pedir permissão e ouviu do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Jó, capítulo 1, versículo 12. Essa simples frase mostra que a liberdade do adversário não é absoluta, mas restrita pela ordem divina. Mas por que Deus permite que ele ainda atue? Porque mesmo em sua rebelião, o inimigo acaba servindo sem querer, como peça, em um plano muito maior. A tentação de Jesus no deserto é um exemplo claro. Está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Ali, o tentador apresentou ao Filho de Deus alternativas de glória, poder e satisfação imediata. Porém, em cada resposta, Jesus não apenas rejeitou as propostas, como deixou um testemunho eterno. Somente a palavra de Deus sustenta. Somente Ele deve ser adorado. Somente o Senhor governa. Se Satanás tivesse sido eliminado antes desse episódio, esse testemunho jamais teria sido proclamado. A traição de Judas segue o mesmo padrão. Foi por influência do inimigo que ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Aquilo que parecia o triunfo das trevas tornou-se o caminho para a redenção. Pois, sem traição, não haveria cruz, e sem cruz, não haveria salvação. O inimigo desejou destruir, mas sua própria ação serviu para confirmar o plano eterno de Deus. É nesse sentido que podemos afirmar que, mesmo em sua oposição, Satanás jamais escapa da soberania do Criador. Essa verdade também nos ensina algo sobre a vida de cada um de nós. O mal não deixa de ser mal, a dor não deixa de ser dor, a injustiça não deixa de ser injustiça. Mas tudo isso
pode ser transformado quando colocado nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo afirmou: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Observe: todas as coisas. Não apenas as boas, não apenas as que nos trazem alegria, mas também as que parecem injustas, as que nos ferem, as que o inimigo tenta usar para nos destruir. Assim, a existência contínua de Satanás não significa vitória das trevas, mas oportunidade para a manifestação da fidelidade dos que permanecem em pé. Cada tentação vencida, cada prova suportada, cada lágrima derramada com esperança, se torna parte de um testemunho maior, o de que Deus é capaz de transformar dor em vitória e de usar até as investidas do inimigo como degraus para a eternidade. Esse é o propósito oculto da permissão. O mal existe, mas não governa. Satanás resiste, mas não define os rumos da história. Ele continua vivo, mas já derrotado. Sua presença, por mais perturbadora que seja, se torna uma prova de que a paciência de Deus não é inércia, mas estratégia, porque o Senhor sabe que, no fim, o universo inteiro verá que o mal não apenas foi condenado, mas também foi usado como ferramenta para revelar a santidade, a fidelidade e a soberania de Deus. E é aqui que nos aproximamos da resposta final. Se o inimigo ainda existe, é porque aguarda o tribunal eterno. A sua permanência é temporária, sua liberdade é limitada e sua derrota já está selada. Tudo converge para o dia em que sua sentença será proclamada diante de todas as nações, diante de anjos e homens. Depois de percorrer toda essa reflexão, a resposta à pergunta inicial se torna mais clara. Deus não destruiu Satanás, nem os anjos caídos no instante da rebelião. Não porque faltasse poder, mas porque sua justiça segue um caminho diferente do nosso. Ele não age por impulso, mas por propósito. Sua paciência não é fraqueza, é estratégia. Sua demora não é silêncio, é soberania. O inimigo continua existindo porque há um tribunal marcado desde a eternidade. Sua sentença já está escrita, mas ainda não foi proclamada. A Bíblia descreve essa cena em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É para esse dia que a história caminha. O mal que hoje parece prosperar será finalmente julgado. O inimigo que ainda engana será exposto. Os que escolheram a escuridão verão que não há vitória contra o Criador. E os que permaneceram fiéis descobrirão que a paciência de Deus sempre foi amor, sempre foi justiça, sempre foi promessa cumprida. A vitória já foi conquistada na cruz. O que resta agora é apenas o cumprimento da sentença. O mal tem prazo de validade. O reino de Deus, porém, é eterno.